Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos entrando no ar com o programa espírita Amor e Caridade. E neste ano nós estamos na terceira temporada do programa estudando as parábolas de Jesus. Com a gente aqui, como sempre, já conhecidas do público, dos companheiros que nos acompanham o programa, Maria Antônia, professora, Marilza, igualmente professora, e nós todos estudantes de Jesus, do Evangelho de Jesus. E trazemos hoje mais uma parábola para debruçarmos sobre esses ensinamentos que estão ali, ocultos, muitas vezes pelo simbolismo, metáforas, que envolve esse ensinamento de Jesus para a humanidade. Assim como sempre, nós sempre lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa meditação inicial. E hoje, a página que nos coube, a leitura, é a de número 201. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Pensamento positivo, sempre. Não é? E somos nós mesmos, médicos de nós mesmos. Então, essa é a mensagem inicial para a abertura do nosso programa semanal. E assim eu convido a todos os nossos amigos, companheiros, telespectadores, para fazer uma pausa em suas tarefas, aqueles que assim estão envolvidos nelas, para que, nesse instante, possamos pausar a mente e pensar em Jesus. Mentalizar o Cristo, nosso mestre, companheiro, amigo de todas as horas. Assim é o momento da nossa prece, de abrirmos nossos corações, nossas mentes e buscá-lo. Assim, Jesus, o meigo Rabi, mestre e médico de nossas almas, co-criador desse planeta, sol espiritual, e que tanto nós necessitamos de nos abastecer desta luz que vem dele, representante maior neste planeta do amor divino. Assim, mestre querido, aqui estamos, mais uma vez, contando com a sua presença entre nós, nos alimentando, nos fortalecendo o espírito, abrindo nossas mentes
para o entendimento desse legado universal, que são as suas parábolas. Ensinamentos profundos, visando o melhoramento e a transformação moral do espírito imortal que somos todos. Assim, mais uma vez, contando com a sua inspiração, com os seus mensageiros aqui presentes, esses amigos espirituais, generosos, bondosos, que igualmente nos auxiliam na busca do entendimento libertador do seu Evangelho de amor. Assim, com a sua permissão, com a permissão dos bons amigos espirituais e acima de tudo e de todos, de Deus nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. E que a paz do Cristo, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, como já anunciamos, temos uma outra parábola para estudarmos hoje. Então vamos, agora a parábola do amigo importuno. Vamos lá. Qual o ensinamento que Jesus nos passou? Essa é a realidade. Mas o que será uma pessoa importuna? Não é um amigo verdade? importuno, né? Isso é Quem interessante. sabe o que é uma pessoa importuna? É aquela que nos incomoda, é aquela que bate na nossa porta a qualquer hora, mas... E aí nos sentimos importunados. Mas ela sabe por que bate. Ela sabe em que porta pode bater. Assim são os amigos importunos, né? Tanto que não era o homem importuno, era o amigo. O título da parábola. É alguém que é chamado de amigo tem uma causa. Tem que atender o outro nos momentos de necessidade. Amigo é aquele que... O verdadeiro amigo é esse, É aquele que pode contar com o outro. Né? Por isso se chama amigo. Bom, e aí iniciamos o ensinamento dessa parábola. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder, 2 pontos, não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar, digo-vos. Aí Jesus, digo-vos, embora não se queira levantar para lhas dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Ponto. E eu vos digo, Jesus, e eu vos digo, Jesus narra sempre uma história e depois vem o ensinamento. E aí acrescenta Jesus, e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de peixe, uma serpente? Questiona, pergunta, é uma interrogação. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Outra pergunta de Jesus, tá? Ora, se vós,
sendo maus, Jesus sabe, né, como nós somos ainda, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que lhe o pedirem. Tem muito ensinamento, coisa, né? Essa parábola, ela se encontra somente no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Lembrando que Lucas, né, ele escreveu o seu evangelho ouvindo as narrativas de Paulo, né, e ele nos legou 16 parábolas, que só encontramos no evangelho de Lucas, não encontramos nos outros evangelhos. Só um detalhe, né, para a gente... Lucas também conviveu com Maria, né? Também teve uma parte da vida que ele teve, não é? E ele o acompanhou, também muito Paulo. E, enfim, é importante, então, a gente começar a entender, tirar o simbolismo da parábola e ir no cerne do que aquilo que Jesus quis passar para nós. Quis nos ensinar com essa parábola. Está aberto. Aí, quem quiser, pode começar. É importante adentrarmos, né, nesse pensamento do Cristo, porque, primeiro, o único, né, quando Jesus vai de encontro a Pedro, ele fala com Pedro, tu me chamas, né, de mestre, mas eu agora não vos chamo mais de apóstolo, mas sim de amigo. Olha a grandeza dessa palavra. Olha, amigo é aquela situação em que a pessoa se coloca diante do outro nas situações em que o outro pode contar. A palavra amigo, durante muito tempo, foi banalizada. Mas na conversa de Jesus, amigo significa muito mais que um parente, muito mais que os pais. E aí, no relato de Jesus... É um laço forte, não é, Marilza? É o laço da escolha. Os parentes, ao reencarnarmos, nós convivemos, né, por laços necessários. Mas eleger um amigo é muito mais além, né? Amigo é aquele que você sabe que vai contar com ele em todos os momentos da vida. E aí nós vamos ver que o amigo bate na porta de alguém, quer dizer, não necessariamente aquele que está na casa é amigo daquele que bate, né? E vai pedir o pão, que é o alimento fundamental, né? Lá, à época de Jesus, tanto que tinha a festa dos pães asmos, né? E era comemorada a festa da colheita do trigo. Então, o pão é um alimento necessário. E ele vai pedir não para ele, mas para um outro amigo que está necessitado. E aí, o amigo chega e ele não tem nada para oferecer. Eu vou pedir a meu amigo. Então, quando alguém bate a nossa casa, né, para nos visitar, o amigo, a gente tem sempre um cafezinho, né, Antônia? Sempre tem um cafezinho com uma torrada, né, para acolher e estreitar os laços. E aí ele se viu na necessidade de oferecer o pão, que era o alimento principal, para aquele outro. E aí ele vai e bate. Ele é amigo que bate, mas o outro que está na casa não é o amigo
que ele esperava. Tanto que diz, você vem me importunar, eu já estou deitado, meus filhos, né, e a esposa também. Você vem me tirar do meu conforto? E é o que nós vemos hoje na sociedade. Uma sociedade que fecha os olhos para a dor alheia, a dor do outro. Acomodada na sua zona de conforto. Isso, e não quer não levantar. Fazendo um movimento, mesmo para aqueles que se diz seus amigos. Isso. Porque Jesus ressalta também a verdadeira amizade. Sim. Não é isso? É aquilo que você citou. Não, isso. Agora, chega um momento que Jesus disse para que os seus apóstolos não chamassem, mas ele não chamava eles de servos, mas sim de amigos. Quer dizer, mas é essa amizade que socorre, que ajuda o outro no momento de dificuldade. Nas suas necessidades. E aí é muito simbólico essa passagem, né? E Jesus traz a questão de Deus, o Criador. E ele fala, quem de vós dá que o filho lhe pede um ovo e lhe dá uma serpente? A serpente é o símbolo da negligência, né? Daquele que fere. Se nós, imperfeitos como somos, queremos dar as melhores coisas aos nossos filhos, imagina Deus, o Criador, né? Vai dar coisas ruins, e aí nós, diante da nossa pobreza espiritual, nós colocamos a culpa das nossas infelicidades que foram construídas através dos tempos, por nós mesmos, na conta de Deus. Se a gente está passando por necessidades, Deus está vendo. Porque Deus quis. Eu não sou feliz que Deus não quis. Um familiar desencarnou, foi Deus que levou. Então, nós estamos sempre colocando na conta da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, as responsabilidades que são nossas. A negligência é nossa. E nós sabemos que na humanidade, 1% das nossas enfermidades, das nossas mazelas, que são oriundas de vidas anteriores. As outras, 99%, são construídas aqui nessa vida. É igual a pessoa que é voltada para o álcool. Ela vai, ao longo da vida, ter sérios problemas relacionados ao alcoolismo, ao tabagismo, às doenças que foram desenvolvidas ao longo da vida. Então, o que a parábola vem dizer é que o Pai é eternamente sábio, que há uma programação para que as coisas aconteçam. Agora, se sofremos os reveses da vida, é porque nos distanciamos das leis criadas por essa inteligência suprema, não é? A parábola ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, Jesus ressalta a amizade sincera. O socorro, né? O socorro na hora, né? Que o outro, olha só, meia-noite. Mas também o outro, ele não esperava que o amigo chegasse à casa dele naquele horário, com fome. E ele não tinha nada. Você vê que ele realmente ali foi pego de surpresa. Então, não tendo nada, ele recorreu ao outro amigo. E a meia-noite também, o horário é simbólico. Simbólico. Porque é no auge o dia termina e começa o amanhecer de um outro dia, porque lá é contado as horas, né? A partir do entardecer até o amanhecer. Então, no auge, né, do temporal, é que ele vai e bate a porta. Quer dizer, isso também é um outro simbolismo. É no auge da dor,
do desespero, né? Então, não é que fosse a menos. A pessoa que bate a nossa porta pedindo ajuda, ela tem necessidade do socorro no momento que ela bate. Não é de manhã, não é de tarde, não é de noite, não é na madrugada. É naquele momento em que ela precisa. Ser em qualquer horário. Momento, em qualquer horário. É por isso que a parábola nos fala sobre o nosso bater a porta de Deus, né? É a segunda parte. Na né? insistência. Ele ressalta a prece. A insistência diante das nossas necessidades, a gente bater quantas vezes forem necessárias a porta de Deus, que Ele jamais vai nos negar auxílio. Então, batei e a porta se abrirá. Pedi e recebereis. Então, esse amigo, esse homem vai em busca do amigo também, né? Nesse outro sentido, né? A bondade de Deus conosco. E bate a porta ao coração divino, né? A porta da espiritualidade superior, rogando o socorro a Deus. E Ele enviará os recursos. Emmanuel fala a respeito dessa parábola, da grande importância que a gente não pode deixar de prestar atenção, da importância da intercessão. Interceder pelo outro. É o amigo que bate a porta do outro amigo necessitado e ele vai interceder diante do outro amigo para pedir ajuda para ele, não se importando a hora, porque ele sabe que o outro é amigo. Então, ele bate na porta do amigo, pedindo 3 pães, simbolicamente, né? Que vai nos lembrar que nós também podemos bater a porta do pedido de socorro à porta de Deus, que sabemos que Deus não é um homem, que não é uma pessoa como nós, com braços e pernas, né? Que é uma força, que é um poder, que é uma energia, mas nós batemos essa porta apresentando o nosso coração voltado para Ele, né? Nessa sintonia da prece, rogando e tornando a rogar, batendo e tornando a bater, insistentemente, como aquele amigo importuno que importuna o outro amigo, na certeza que ele pode importunar porque o outro há de socorrer. Então é muito bonito esse ensinamento de Jesus nessa parábola desse amigo importuno, que importuna, que incomoda, que sai, vai lá, levanta da sua cama quentinha também, isso. Deixa o amigo lá esperando e vai pedir um socorro para o outro. Sempre, Emmanuel nos diz que a gente não pode imaginar a importância dessa intercessão que a gente faz um pedido, né? Pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, por aquele outro que está ali necessitado, que muitas vezes nós não conhecemos, não nos conhece, mas nós sabemos muito bem que é um irmão nosso. Então, olhamos a necessidade, né, de alguém que está ali caído e vamos bater, interceder a Deus, seja a hora que for, de madrugada, não há hora para Deus, né? Pedindo socorro por aquele amigo, que é de grande importância. E às vezes a gente diz assim, ele que peça, a gente vê a pessoa falando, né? Ele que peça, ele faça a oração dele, eu rezo por mim, eu ouço as pessoas falarem isso, mas nós precisamos entender a importância de interceder, de pedir pelo outro, seja esse outro quem for. E assim, já encerrando o nosso primeiro bloco, retornaremos daqui a pouco, após o intervalo, com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui.
Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Sim, queridos amigos, mais uma vez retornando aqui ao nosso estudo da parábola do amigo importuno, o Cair Bachutel faz um comentário a respeito dessa parábola, dizendo que, de modo que, se um amigo bate à nossa porta à meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamo-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta e repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com esta alegoria, tudo isso que nós falamos, tudo é uma alegoria para Jesus chegar no ponto, né, do ensinamento. Usou a porta. Coisas físicas que não é o que acontece diante de Deus. Então, com essa alegoria, quis mostrar-nos Jesus a necessidade, primeiro, da prece. Embora repetidas vezes e a qualquer hora, fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos. É aquilo que você falou, é atemporal. E a qualquer momento em que lhe dirijamos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se crermos em Deus com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar, julgou de bom alvitre fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e concluindo-a com os pães. E aí nós vamos complementar, né, Juarez, a necessidade da prece, que também podemos modificar a palavra, né, o neologismo prece, para oração. O que é a oração? É você se conecta com o Criador e empreende uma ação. Como Deus não tem olho, não tem ouvido, não tem boca, porque ele não é antropomórfico, né? Então não precisa a gente gritar para que Deus ouça. O movimento que fazemos ressoa, né? As vibrações mentais até o Criador. E aí nós vamos trazer toda a gama de
de necessidades que nós temos. Necessidades físicas, que são as doenças, as necessidades morais, que é a nossa conduta, as necessidades materiais. Antes, nós precisamos refletir. Para quê? Para que eu estou passando por essa situação? Para que a enfermidade está em mim? Muito mais importante de querermos nos livrar de tudo que a gente acha que é mal. Porque muitas das vezes o mal é um bem. Porque violamos as leis universais. Então, vamos conversar, trazer Deus para a nossa razão e abrigá-lo em nosso coração, no sentimento. Ao longo da nossa infância espiritual, nos foi ensinado que Deus está muito distante de nós. E isso não é verdade. Deus está em nós, como está em toda a sua criação. Então, nessa conexão que é a oração, eu me conecto ao Criador amorosamente e empreendo uma ação de mudança. Meu corpo está adoecido, o que eu, espírito, preciso empreender para que esse movimento no meu corpo se restabeleça? A situação material, por que estou passando por essas dificuldades? Para quê? Para quê? Isso é a palavra-chave, para quê? E não se demonstrar que de revolta com o Criador, porque isso só vai agravar a minha situação. Há um motivo para isso. Há um motivo. Pelo nosso bem. E muitos pedem a saúde, mas diante da vida saudável, ele vai praticar coisas que vai agravar muito mais a situação dele que ele tinha antes de adoecer. Então, o que nós estamos falando, os passos que temos que dar é para avançar na nossa condição moral, na nossa evolução de encontro com o Criador. Muitas pessoas têm pressão alta, mas por quê? Parece uma panela de pressão prestes a explodir. Se não fosse a pressão alta, ela iria brigar com todas as pessoas, os familiares, os vizinhos, as pessoas na rua, Então, ela vem e isso vai ser um mecanismo da lei divina que vai frear essa pessoa. Então, o que nós temos que observar é que Jesus nos ensina a orar. Entra no teu quarto, quer dizer, fecha a tua porta e ora a Deus que está em secreto. O quarto tem que... não é o quarto físico. A mente. É o se nosso fecha interior. Dentro de si. Faça silêncio interior. Isso. E faça isso. Quer dizer, entra, mergulha no seu eu interno, Ouve a voz do silêncio, que o silêncio tem voz, E Jesus, na comparação que ele faz, conforme já dissemos, são duas partes a parábola de um amigo buscando ajuda do outro amigo para auxiliar o amigo, não é verdade? Enfim, e aí faz o paralelo, quando nós também tivermos aqui necessitados de pão, que podemos aí também ampliar o sentido, conforme você falou, porque o pão tem o pão espiritual e o pão material. O pão material, ele sustenta o corpo físico, e o pão espiritual foi trazido por Jesus. Por isso, no Pai Nosso,
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, que dai-nos sempre. É o pão do corpo e o pão do espírito. Do Pão corpo e do espiritual. espírito. Então, Entendimento. Quer dizer, o pão é o esclarecimento, alimento. O pão é o que alimenta o corpo e é o que alimenta a alma. E ele ressalta o quê? Que quando estivermos necessitados, tanto de um quanto de outro, que fizéssemos o quê? Que entrássemos em prece ou oração e pedíssemos. Olha só, pedi e obtereis. Com certeza esse pedir e obtereis, nós temos que entender que Deus vai nos atender, como disse Jesus. Né? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E nos concede sim. Agora, esse pedir, nós temos que entender que o Pai, que quer a nossa felicidade, Ele vai nos dar aquilo que realmente necessitamos. Tanto. Em espírito, para o nosso progresso espiritual. Ele não vai satisfazer os nossos desejos, entende? Que nem sempre é benéfico. É benéfico e aí, para nós. Juarez, nós vamos... Então, é isso que temos que aprender. Então, porque dá a entender aqui a parábola que tudo que pedir ao Pai, olha, eu vou pedir, vou fazer uma prece, pedir a Deus, ganhar na loteria. Ganhar sozinho na loteria. Olha, isso pode ser prejudicial para nós, por incrível que pareça. Isso pode fazer um mal que vocês nem imaginam. Então, Deus não vai conceder, porque Ele sabe das verdadeiras necessidades nossas. Mas Ele vai nos atender. E aí, na medida exata de nossas necessidades. Complementando então, o que você está falando, o ato de pedir, vamos refletir, né? E tudo que pedires ao Pai. Olha só, essa palavra, ela vem nos remeter à questão da nossa inferioridade diante do Criador. Nós somos seus filhos, pequeninos ainda, estamos no início da nossa caminhada evolutiva. E tem muitas pessoas que, igual tem um ditado aí que fala, tem o rei na barriga, o nariz em pé, acha que pode tudo, que manda em tudo. Eu mando e sou obedecido, mas também sou odiado. Então, esse pedir é nos colocar no nosso lugar de pequenez, de servos, né? É aquele que reconhece que há um Deus criador, que criou leis e que nós temos o dever de seguir e não questionar. Tem tem pessoas que questionam Deus, questionam as leis. E é isso que nos traz o maior número de sofrimento, né? E a parábola ressalta a misericórdia divina. Por isso Jesus diz assim, olha, se um pai aqui, olha a comparação que ele faz, olha, um pai, nós pai, se um filho nosso, né, pedir pão, você vai dar pedra? Não é verdade? Então, se ele vai dar um escorpião. Vai dar então você algo vê, essa que comparação mata, algo que simboliza mata. o quê? Agora imagina, aí ele faz a comparação. Vós que sois maus ainda. Isso, imperfeitos. Imperfeitos, esse é o sentido. Não fazem isso. Não fazem isso. Quanto mais não é verdade? Imagina o Pai Celestial. Então, o que significa? A misericórdia divina, não é, Antônio? Jesus está falando... falando... Mesmo não merecendo, olha aí, podemos considerar. Mesmo não merecendo, Deus vai nos atender na medida das nossas necessidades. Qual é o pão que nós necessitamos? É isso, né? O pão interior, né? O pão da alma. Mas ele está falando na prece, e a prece, como disse Marilza, é a conexão, é conectar-se com Deus. Se você se conecta com Ele, você está ligado a Ele, né? Então, é como está tudo escuro aqui. Acende a luz. Se eu não colocar, se eu não acender o interruptor, se a tomada não estiver
no seu devido lugar, não vai acender. Então, só se faz luz no abajur, no candeeiro, se eu conectar a tomada no devido lugar. A luz só acende quando eu aciono o interruptor. Então, a gente só alcança essa ligação com Deus através da oração se nós nos conectarmos com esta força divina. É de dentro para fora. Buscarmos em nós, no silêncio, no quarto interior, aquela vontade dessa conexão, de pedir. E aí, de coração, a gente vai pedir. Pedir de coração. Para mim, para o meu filho, para o meu amigo, para quem quer que seja. Eu vou pedir. E Deus vai me ouvir, porque esse pedido é o bater na porta, que não é uma porta, como o marido está me lembrando muito bem. O pessoal que não é uma porta física. Do céu, a não porta, é tudo isso, simbolismo, né? A porta que Jesus dizia. A porta é interna. É o espaço, né? É a vibração, né? Vibração que toca. E nós vamos também ressaltar, para o nosso terceiro e último bloco, que Jesus também dá um alerta aos preguiçosos. Pedi, você. Buscai, você. Batei, você. Ah, mas ele Porque já rezou por mim. Mas ele já pediu. Mas você tem que fazer a sua parte. Olha, é esse que nós vamos... Né? É isso eu aí. posso orar por você? Eu posso fazer prece por põe você? o meu nome lá na prece. Por favor. Bom, Jesus, tudo bem, tem o seu efeito, a gente não vai aqui entrar, né? Claro que sim. Na questão. Agora, Jesus aqui ressalta bem. Pedi você. Ele aguarda a sua prece, a sua iniciativa. A sua entrega. A sua entrega. É isso que é importante. Ah, mas né? meu nome já colocou lá no centro, lá na igreja. Sim, muito bem. Tudo O bem. outro intercedeu por você. Mas É e a sua válido, parte? é válido. Muito A gente bem. não está dizendo que Claro não. que vale Agora, muito. é o indivíduo. Agora falta também você. Que a prece tem que brotar do indivíduo. Isso. Sim, é igual a... Partir do coração dele, É que você igual- falou. Isto. Entende? É igual a Aquela criança. prece sentida, Do do âmago da âmago. criança. É igual, né, E Juarez, uma assim. posição, né, de humildade. Sim. De busca do... É igual a criança. A nos criança colocando só naquela recebe... situação de pequenino. Hoje, olha, já tem gente que fala assim, mas o senhor já sabe o que é que eu preciso, eu nem preciso dizer. Mas olha aí temos vai... que pedir. olha o orgulhoso. isso né? é o orgulho. É igual é a orgulhoso. criança, né? A criança só vai ganhar mamadeira se ela chorar. É isso aí. Então, Tá batendo na porta a do mãe coração sabe, da mãe. a aí. mãe sabe que de 3 em 3 horas ela tem que oferecer o mamazinho para a criança. Mas se ela não chorar, ela não vai receber. Então somos nós, né? Vamos abrir a boca, vamos chorar E aí? e falar assim: Deus, agora é contigo. Eu não aguento mais. Me ajuda, né? E Senhor. me ajuda. E aí, o que Deus faz? Na parábola de Jesus deixou bem claro. Envia os espíritos consoladores. Isso. Um anjo bom, que ele falou aqui, olha aqui, um espírito bom para nos ajudar, Para mandar para o nos espírito socorrer. bom, isso mesmo. Reparar, todo mundo reparou na parábola que Deus vai então enviar o espírito Vai enviar um bom. espírito bom. Que mensageiro de Deus. Mas o espírito bom pode ser uma frase no para-choque de um caminhão, né? Isso. Escrito assim: Jesus te ama, sorria, seja feliz. Isso são as respostas Sem de dúvida, Deus sem dúvida. na nossa vida. Muitas Às vezes vezes as respostas chegam de maneira indireta. É isso que você falou. Através de um amigo, de uma frase, de um livro. Como de diz Emmanuel, entendeu? oraste, pediste, agora preste atenção, Atenção. que a resposta de Deus virá, Virá. numa frase, num outdoor, E é importante num a gente- telefonema de um amigo, ou do seu coração para Ou sua da mente, sua ou mesmo da mente. sua mente para o seu coração. E a resposta, podemos ter Sempre vem a resposta, mas ela vem é preciso prestar e atenção. não vem atrasada, ela não retarda. Ela chega no momento certo.
Agora, o que você falou, nós temos que estar atentos. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Do espírito. Esse olhar de ver é o olhar espiritual. A audição espiritual. Às vezes a pessoa faz uma oração e depois se desliga e vai, nem se preocupa mais com aquilo. Então, é preciso orar, pedir. É igual estar observar com o Wi-Fi ligado, né? E olha, é importante também, já que nós estamos caminhando para o terceiro bloco, né, para o encerramento aí do nosso estudo de hoje, que se fará daqui a pouco, é importante prestar atenção na resposta divina. Porque às vezes, quase sempre, posso afirmar isso, o não de Deus é o melhor para nós. Muitas vezes. Quase sempre. Aprendamos. Porque às vezes a gente está muito ansioso, desejoso de que Deus atenda nossas rogativas, mas nem sempre, ou quase sempre, conforme aqui nós já comentamos, o nosso desejo e o nosso pedir, se Deus concedesse, não seria o melhor para nós. E mais tarde nós vamos dizer, então, nós graças a Deus não aconteceu às aquilo vezes, que eu o melhor para nós queria. é o não de Deus. É isso que precisamos estar atentos à resposta divina. E agora vamos encerrando o nosso segundo bloco e passar para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beiralinha 318 Beiralinha. Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos e irmãos, caminhando agora para o nosso terceiro e último bloco do programa, comentário aqui final do nosso professor também, que não deixa de ser, né? Cair Bachutel. Ele comenta assim: Jesus, que veio à Terra para anunciar a palavra do Deus de amor, não podia deixar de combater o erro em que se achavam aqueles que mais tarde teriam de ministrar aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. A palavra do amigo importuno é, pois, a excelente parábola em que o espírito bom tem a sua primazia. É claro que, se o nosso Pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é nosso Pai espiritual, não nos pode dar um espírito ignorante e atrasado, quando lhe pedimos uma ajuda espiritual, um espírito bom. Olha aí o comentário, né, que nós já tínhamos
feito aqui anteriormente, é refletindo a misericórdia divina. Então, não importa as dificuldades que estejamos passando, sejam elas em relação à enfermidade, à situação material, de desemprego, enfim, temos que ter sempre essa certeza de que o Pai ama todos nós e devemos orar. Eu comentei que nós mesmos buscar. Então, não é ficar pedindo aos outros que orem por nós. Não. Jesus nos ensinou o quê? Nós já citamos aqui 2 ou 3 vezes. Que nos recolhêssemos ao nosso quarto, batêssemos a porta. Olha o simbolismo. Nos fechássemos aos ruídos exteriores. Olha só. Que fizéssemos a nossa introspecção interior, o nosso silêncio, e orássemos, e fôssemos buscar esse socorro espiritual. O socorro espiritual que não vai nos faltar. A coragem, o fortalecimento da nossa fé, porque a prece, ela não tem o objetivo de retirar de nossos ombros a nossa cruz, que precisamos de carregá-la, como Jesus exemplificou. Mas a prece, ela tem o poder de buscar o conforto, o auxílio, a ajuda. Eu costumo dizer o seguinte: se ela não nos pode retirar a cruz de nossos ombros, a prece favorece a nos colocar 2 almofadinhas. Olha só, vai trazer um conforto, não é? A prece vai conceder aqui 2 almofadas, onde vai facilitar a gente carregar a nossa cruz mais confortavelmente, sem sentir tanto o peso dela. Então, é isso que precisamos entender. Porque as pessoas, às vezes, oram a Deus para que Deus retire todos os obstáculos do caminho. Aí, como ela vai crescer? Ela vai aprender. Não é isso, Marilza? Qual vai ser o processo de aprendizado dela? Que justamente as tarefas da nossa vida é como ir à escola todos os dias e ter que fazer a lição, fazer o dever de casa. Isso vai nos capacitando cada vez mais. Então, as tarefas da vida são esses exercícios que a providência divina nos oferece. Ninguém chega a ser espírito puro sem passar pela condição de aprendiz. Foi o que aconteceu com os grandes missionários, com os apóstolos, com os discípulos, com os grandes santos da Igreja Católica. Ninguém passou aqui em brancas nuvens. Eles entraram para o quarto deles, fecharam a porta e seguiram adiante, ouvindo as orientações de Deus internamente, não é? Basta a gente observar os grandes missionários, não é, que aqui construíram exemplos de virtude, de amor ao próximo. Todos eles encontraram dificuldades enormes. A irmã Dulce agora, né? Então nós vemos aí Madre Teresa e Irmã Dulce, não é? Que recentemente foi canonizada. A gente olha assim, que beleza! Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, que atende também a centenas e milhares de crianças lá na própria Bahia, em Salvador, em Pau da Lima. O Chico, Madre Teresa, a gente olha assim que ergueram instituições de amor. Quantas lágrimas derramaram, quantos joelhos ralaram. Não é verdade? Então, e a humildade desses missionários, exemplificando os obstáculos, a dificuldade. Madre Teresa, ela começou a construir, foram lá, derrubaram lá tudo. A instituição, embargaram a obra. Tudo isso,
as dificuldades que esses grandes missionários Mas ela tiveram. não parou por causa das Mas não- dificuldades, por causa dessas barreiras. Não é isso? Ela ultrapassou essas dificuldades e chegou lá. Por isso, elas saíram vitoriosas e todos podemos também sair vitoriosos. Agora, Não é parar depende do porque nosso tem uma esforço. pedra no meio do caminho. caminho. Não é parar, Não né? é verdade. A pedra é para ser ultrapassada. E Você eles nos deram contorna a pedra o e segue exemplo. o teu caminho. Exatamente. Justamente. E se a pedra não for pesada, se der para a gente pegá-la e colocar ao lado da estrada, para não dificultar a caminhada dos que vêm atrás, é o melhor ainda a fazer, não é verdade? Mas, enfim, essa parábola nos remete a isso, a nossa fé, nossa perseverança e a certeza de que o Pai está sempre pronto a atender nossas rogativas, mas sempre lhe atenderá na medida exata das nossas necessidades espirituais. Atende também aos pedidos referente às questões materiais, mas precisamos estar atento, porque nós temos que ter humildade em pedir e saber o que pedimos. E Emanuel também lembra? Não é? Quando nós pedimos as coisas a Deus, o pedido de socorro que a gente precisa, é igual assim, quando você precisa de retirar uma importância do banco, é preciso que você tenha fundos lá, senão você não poderá retirar. Você coloca o cartão, mas não tem dinheiro. Tem que ter crédito. Mas temos que ter, Tem que então, ter o crédito com Deus para a gente poder ser beneficiado. Mas qual é o crédito com Deus? O crédito, para se ter crédito com Deus, é necessário a bondade, o amor ao próximo, praticar o bem, querer se transformar para melhor. Esse esforço que se faz para se modificar, isso faz que a gente tenha crédito com Deus. Por isso a gente pede e Ele recebe, e Ele nos dá. Queridos amigos, irmãos, telespectadores, então estamos mais uma vez chegando ao fim de um programa semanal Espírita Amor e Caridade. E agora, para encerrarmos, agradecendo esse momento que aqui compartilhamos, né, com todos vocês o estudo de mais uma parábola de Jesus. Então, para o nosso encerramento, nós vamos pedir a nossa querida irmã Marilza para fazer a nossa prece final do programa de hoje. E assim, queridos companheiros, vamos nesse minuto de paz, de serenidade que estamos construindo, refletir sobre a oração. E no nosso pensamento vem a oração de Francisco de Assis, né? E que possamos ter sempre ela presente em nossas mentes. Mas vamos além, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Mas nós dizemos, Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. Onde há ódio, eu sou o amor. E assim, sucessivamente, vamos trocando pelo nosso eu imortal que somos, vivenciando o presente, vivenciando o aqui e o agora. Que em todos os momentos eu seja a presença viva do amor de Jesus, do amor de Deus em relação aos meus companheiros de caminhada. Que eu deixe de lado todo o orgulho, toda a arrogância, porque todos nós somos filhos e herdeiros de um mesmo Pai. E embalados, né, por essa oração, que certamente os nossos telespectadores têm gravado dentro de si,
nós solicitamos a paz, o amor, a misericórdia que se faça em nossas vidas. Até o próximo encontro. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.